Fala pessoal, tudo bem? A Lei 8.080, ou 8080, é o tema mais cobrado em qualquer concurso público na área de saúde. Essa lei também é chamada de Lei Orgânica da Saúde, e é a partir dela que o SUS foi instituído. A partir dessa lei, todo cidadão tem direito a acesso gratuito de qualidade aqui no país. As doutrinas e os princípios do SUS, tema desta aula, estão dentro da Lei 8080. Então não é o objetivo desta aula tratar a respeito desta lei por completo, como um todo. Nós vamos apenas pegar uma fatia, a parte que corresponde ao título da aula. Quando se fala em políticas de saúde, a Lei 8080 é o eixo principal. Dentro do universo da legislação, é o documento mais questionado em um concurso público. Ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de setembro de 1990. Mas a dúvida que fica é quais os principais temas abordados, já que é uma lei tão longa, tão extensa. Ela aborda muitos temas, muitos itens, estrutura de governança, as responsabilidades de cada esfera do governo, enfim, vários pontos cruciais. Mas neste vídeo nós vamos abordar os princípios e diretrizes do SUS, tema que estatisticamente aparece com a maior frequência nas provas. Entrando aí na lei, a gente vai ver um pequeno resumo a respeito do assunto. O SUS é composto por 3 poderes, municipal, estadual e federal, por meio de instituições de administração direta e indireta. É permitida a participação da iniciativa privada em caráter complementar. O primeiro ponto aí é tranquilo, nós pensamos no município, no estado e na União. A primeira dúvida que fica, a gente não vai adentrar nesse assunto profundamente, mas só para abordarmos e entendermos o que nós estamos falando em relação à administração direta. É aquela composta por órgãos públicos ligados diretamente ao Poder Executivo. São os próprios organismos que dirigem a gestão, os seus ministérios, as secretarias estaduais e municipais de saúde, enfim, os órgãos subordinados. Já a administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa. São exemplos as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. Um exemplo específico dentro da saúde é a Hemobras, que é uma empresa pública brasileira que produz medicamentos derivados do sangue e biofármacos. Em relação à iniciativa privada, tem que ficar claro que, apesar de privada, ela deve ser regulamentada pelo poder público. O artigo 7º ele é o coração da Lei 8080. A gente tem que lembrar que tem diretrizes que são citadas lá no artigo 198 da Constituição e eles vêm se repetir aqui no artigo 7º da Lei 8080. Essas 3 diretrizes elas são tidas como princípios. Com certeza todo mundo já ouviu, já estudou, mas ela é muito cobrada nas provas, então a gente vai rever alguns pontos aqui. O primeiro deles é a universalidade, também dito em algumas provas como universalização. A gente tem que lembrar que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. O acesso às ações e aos serviços deve ser garantido a todos, independente de qualquer característica social ou pessoal. Outro princípio, outra diretriz, é a integralidade. Isso aí considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, integração ou ações de promoção da saúde, ações de prevenção de doenças, o tratamento e até mesmo a reabilitação. É preciso entender e também atender a pessoa em todos os níveis de complexidade. Por fim, a igualdade. A gente vê na Lei 8080 que é dito ali que a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Um ponto importante aqui é que na Lei 8080 não se fala em equidade. E em algumas provas elas são tidas aí quase como que sinônimos. Existe uma pequena diferença aí. Então, se a gente for aprofundar, se nós formos desmembrar o termo equidade, a gente vai ver que o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, direito àquilo que é oferecido, as pessoas não são iguais. Então, elas têm necessidades distintas. Essa
imagem distingue bem, né, define bem aí o que é a equidade. As 3 crianças estão assistindo ali um jogo, então todo mundo tem direito a assistir. Só que eles possuem necessidades diferentes. Então, para cada um foi cedido, para cada um foi dado de acordo com a sua necessidade. Então, em alguns pontos, em algumas questões ou provas, vai ser utilizado o termo equidade, outros o termo igualdade. Então, né, vale a pena entender, né, o significado de ambos, mas lembrando que especificamente na Lei 8080, o termo equidade ele não é citado. Ali é dito sobre igualdade. Nós vimos aí os princípios doutrinários: universalidade, integralidade e equidade. Lembrando mais uma vez que essa equidade ela pode aparecer como igualdade. Vamos trocar uma ideia agora a respeito dos princípios organizativos, porque eles também norteiam as ações do SUS. Um macete antigo é que os princípios doutrinários, os 3 terminam com ADE, né? ADE. E os princípios organizativos todos terminam com ação. Então a gente vai falar sobre a regionalização, hierarquização, descentralização e a participação popular. A regionalização, a partir dela nós temos que pensar que os serviços devem ser organizados dentro de uma determinada área geográfica. Por quê? Eles são planejados a partir de critérios próprios dessa localidade, inclusive às vezes até características epidemiológicas. A regionalização ela articula os serviços que já existem, né, dentro desse território e visa um comando unificado desse serviço. Então, resumidamente, ações e serviços de saúde por áreas geográficas. Quando se fala em regionalização, vem junto, às vezes até numa mesma frase, o termo hierarquização. Esse termo está relacionado à divisão de níveis de atenção, em níveis crescentes de complexidade. Presta atenção nisso que vai estar isso numa questão daqui a pouco. Nós estamos pensando aqui, apesar de não estar escrito aí, em níveis primários, secundários, terciários de atenção. Né, do menos para o mais, daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. A regionalização e a hierarquização, elas facilitam os dois lados, tanto a gestão, né, tanto o lado, a perspectiva do gestor, que articula ações e serviços de saúde, quanto para o usuário do SUS, né, à medida que ele pode contar com serviços e ele sabe onde procurá-los. A descentralização, ela visa aí redistribuir, né, o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis de governo. A descentralização ela preza aí por dividir responsabilidades entre o federal, o estadual e o municipal. O objetivo é prestar serviços com qualidade, né, e garantir o controle e a fiscalização, já que, por exemplo, em um município, fica mais fácil que os munícipes, que os conselhos municipais de saúde fiscalizem o que está acontecendo, né? Eles estão ali perto. No SUS, a responsabilidade pela saúde ela deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidos ao município condições técnicas, condições administrativas e financeiras para que ele exerça essa função. Por fim, a participação popular é um princípio que faz parte da democracia, né? É inerente à democracia, já que permite que a sociedade se envolva na gestão pública. A participação popular é importante no SUS, porque contribui com o planejamento das ações. Essa participação ela pode ser efetivada por meio dos conselhos de saúde ou pelas conferências de saúde. Visto isso, vamos trocar uma ideia aqui a respeito de uma questão, né? No município de Cruzeiro do Iguaçu, ela foi cobrada em 2023, e ela diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada, com relação às características, doutrinas e princípios do SUS. Vamos lá na primeira. Letra A. O sistema único segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a total responsabilidade do governo federal. Assim, o SUS não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema que significa um conjunto de unidades de serviços e ações que interagem para um fim comum.
Para quem ficou ligado aí, né, 2 slides atrás, ou 3, a gente falou justamente da responsabilidade das 3 esferas do governo, né, municipal, estadual e federal. E a questão ela vem justamente contra isso aí, né, principalmente no termo sob a total responsabilidade do governo federal. Se fosse para a gente reconstruir, né, esse enunciado aí, essa alternativa, a gente poderia pensar em algo parecido com o Sistema Único de Saúde segue a mesma doutrina e os mesmos princípios em todo o território nacional, sob a responsabilidade das 3 esferas autônomas de governo federal, estadual e municipal. Desta forma, o SUS é um conjunto de unidades, serviços e ações que interagem para um fim comum, baseado em 3 princípios doutrinários. Então, logo de cara, essa daí seria a errada. Né? Já acabei passando o gabarito aqui. Mas vamos trocar uma ideia rápida, né, a respeito das outras alternativas, porque a gente faz uma pequena revisão e troca uma ideia. A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do governo. Correto. Então fica aqui, né, um link, um gancho aí lá nos primeiros slides, principalmente naquele trecho ali. Assim como aqueles contratados pelo poder público. Né? Vamos lembrar que o serviço privado, em caráter complementar, ele pode ajudar aí o SUS. Desde que sob, né, o comando, né, do governo estadual, municipal ou federal. Letra C, equidade, é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade de que cada caso requeira. Mora o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Veja aqui que é uma mistura aí entre o significado de equidade com o significado da igualdade, né, como está exatamente lá na Lei 8080. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme as suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer. A letra D aborda a integralidade. Diz ali que é o reconhecimento na prática dos serviços de que as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam um todo, indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. Nós vamos falar sobre isso futuramente, mas aqui quando a gente fala de integralidade, praticamente fica subentendido ali a definição das redes de atenção à saúde, tema de uma próxima aula, mas quando a gente pensa em redes, a gente está pensando justamente na integralidade, como se fosse uma coisa ligada à outra, daí o nome, né? Rede de atenção à saúde. E por fim, a regionalização e a hierarquização. Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, correto, né? Do menos para o mais, do mais simples, do problema mais simples para o problema mais complexo. Continuando ali, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isso implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade, ou seja, a solução dos seus problemas. Então a gente vai assinalar aí a letra A, uma questão bem extensa, cansativo. Vejo que diante de uma questão dessa a gente tem que ler com calma, porque às vezes todo o enunciado vai estar certo, né? Toda alternativa vai estar certa, e vai ter um ponto só, né? Um lugarzinho ali escondido que vai confundir, e nós aí no cansaço podemos deixar passar batido. Mais uma questão a respeito do assunto, essa mais curta, né? Assinale a alternativa incorreta com relação aos princípios do SUS. Letra A, os serviços devem ser organizados em níveis decrescentes de complexidade. Então aí a gente já detecta a falha, né? Foi justamente agora, na questão anterior, o que eles disseram ser um nível crescente. Letra B, no SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, deve ser fornecido ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Corretíssimo, né? Ali sobre a descentralização, é praticamente um parágrafo idêntico a esse aí.
C. A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Correto. Essa daí é a participação popular. É um dos princípios organizativos. D. O princípio da integralidade considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Corretíssimo. E a letra E. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas. A incorreta é a letra A. E vejam que não tem como fugir disso, né? Então, quando a gente fala de tanto dos princípios doutrinários quanto dos organizativos, se isso estiver bem claro, gente, né, é questão assinalada corretamente, não tem como errar, beleza? Nós conversaremos aí a respeito de outros itens da Lei 8080 nos próximos vídeos, e não só dessa lei, mas como de outros pontos importantes aí dentro do SUS.